Olá, pessoal. Eita, tô aqui colocando o tema da nossa live hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Luana. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Luana. Acho que o volume tá bom. Bom, hoje a gente vai receber a professora, fonoaudióloga, mestre e doutora Simone Capellini. Oi, Larissa! Olá, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite, prazer, né? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu que É agradeço. sempre muito bom falar desse assunto com vocês. Deixa eu dar boa noite para os quarenteners. Oi, quarenteners, tudo bem? Pessoal, a professora Simone, a gente não se conhece. Eu Não. passei o óleo de peroba na cara e mandei um convite. Aí eu já tinha pensado em te convidar, porque eu já convidei a Maura, a Simone Herrera, mas a gente nunca se conheceu. Mas eu te conheço Isso. desde a época da faculdade. Eu sou de Fernandópolis, interior de São Paulo. Nossa, você sabe que amanhã a turma de Fernandópolis me convidou. Eu vou estar com eles falando de atendimento. Sim, eu já estou Muito sabendo, legal. porque a Jana deu uma aula exclusiva para os meus alunos de PAC e ela contou. Ai, que E aí eu legal. falei, mas eu saí na frente, Jana. A live é na segunda comigo. A cor com elas é na manhã, terça-feira. Muitíssimo obrigada, tá, Simone? Imagina, que Eu agradeço. estou aqui em Brasília, hoje eu atendo fala, linguagem e processamento auditivo. Já atendi leitura e escrita, mas hoje é uma outra fono que atende, inclusive ela está aqui na live. Então, assim, é um mundo que eu não me aprofundei, então estou muito feliz de poder hoje estudar, aprender um pouquinho mais. E o que a gente tem muitas dúvidas é a tal da dislexia. Claro, né, gente? É a mais famosa, né? Como não, né? Como não, né? Mas olha só, na realidade, eu acho que existe muito mito em torno da dislexia, né? Então, eu acho que é por isso que ela fica tão famosa. E esse mito, ele veio por conta da própria história da dislexia, de como aconteceu a entrada da dislexia no Brasil. Então, acho que vale a pena resgatar essa história, Sim. porque, na verdade, acho que vai ajudar a entender o porquê que a gente ainda tem tanto preconceito com relação a isso, até no âmbito mesmo da própria atuação da fonoaudiologia como um todo, né, da fonoaudiologia clínica. Então, olha só, os primeiros livros que chegaram no Brasil sobre a dislexia, eles eram livros traduzidos, né? Então, o primeiro grande livro que chegou chamava Dislexia Específica do Desenvolvimento, que era um livro da Cacilda Brás Cubas, da década de 80, e um outro livro, Dislexia do Desenvolvimento, da professora Mabel Condemarim. Eles foram traduzidos e, na verdade, naquela época, então imagina, final da década de 70, começo da década de 80, as pessoas não entendiam por que traduzindo o nome, né? Dislexia, que era um transtorno específico do DIS de leitura. Então, quer dizer que a criança não ia ter problema de escrita? Né? Ou então, como é que eu ia entender que a criança começava a ter um desenvolvimento com alteração e com o tempo ela melhorava, que era o caso do nome, né? Dislexia específica de evolução. Mas, na realidade, o que acontecia é que a teoria da neuropsicologia, a teoria do entendimento do processamento da informação, ela é datada da década de 20. Então, quando esses livros chegaram no Brasil, a gente não tinha condições, não era como é tudo globalizado hoje, o conhecimento, né? Que a gente tem acesso a Fácil, tudo, né? Fácil acesso. em tempo real, né?
Entendi. Então, a gente não tinha isso. Então, a gente começou a questionar e a fonoaudiologia pôs o pé para trás, né? Dizendo que não. Então, como a gente não conhece bem, foi uma verdadeira caça às bruxas nessa época, vamos utilizar o nome distúrbio de leitura escrita, que é um nome que só o Brasil utilizou, nem outro lugar no mundo utilizou isso, né? Então, o tempo passou, a década de 90 chegou, a década do cérebro chegou, e os estudos com a neuroimagem começaram a aparecer, fazendo a gente entender que, quando a gente fala que é dislexia específica de evolução ou dislexia do desenvolvimento, é um problema do desenvolvimento do tubo neural, porque entre a 17ª e a 24ª semana de gestação, vai haver um disparo geneticamente programado de mais ou menos 80 bilhões de neurônios para a formação do tubo neural. Nesse momento pode acontecer que alguns neurônios se formem muito próximos uns dos outros, formando pequenos microgiros, que seria a polimicrogiria, na região temporoparieto-occipital. Ou pode ser que eles fiquem muito próximos, formando pequenas ectopias, pequenos nozinhos, também na região temporoparieto-occipital. Então, a gente está falando de uma alteração que é de origem genética neurológica, onde a criança já nasce com essa alteração. Então, veja, a gente teve um tempo muito grande de não ter esse pertencimento de informação, o que fez com que a gente tivesse negligenciado muito tempo essas crianças, achando que elas só tinham distúrbio de leitura e escrita, quando, na verdade, elas tinham uma alteração de origem genética neurológica. A década de 90... tem essa origem tem neurológica genética neurológica, exatamente. Então, quando aparece você... em algum exame, Simone? Então, aparece quando você tem exames de alta resolução de imagem, né? O que, na verdade, nem todos os serviços têm, né? Mas o que é importante as pessoas entenderem, porque eu imagino que tenham pais, que tenham parentes, né? De crianças que tenham dislexia, é que esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico que a gente pode fazer precocemente. E a gente de tudo isso lembrar que o cérebro da criança com dislexia é o mais plástico que existe. Então, vale a pena investir em intervenções precoces a partir dos 5 anos de idade, em terapia, porque essa criança tem condições de aprender. Vai ter uma defasagem no início? Vai, mas depois a gente vai ter muitas compensações, porque o meu hemisfério direito vai compensar as dificuldades do hemisfério esquerdo dessas crianças. Né? Então, acho que esse é um recado bonito de dar, né? Sim, que essas crianças elas precisam. Atual. A gente não sabia, eu não sabia. Que legal, por isso que a gente precisa de investimentos educacionais, por isso que a gente precisa de investimentos terapêuticos, de que a gente descubra cada vez mais programas que sejam mais direcionados para as dificuldades específicas que essas crianças têm, porque elas são, eu costumo falar para os pais que essas crianças são tão maravilhosas que, na verdade, elas parecem uma paleta de lápis de cor, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu adoro lápis de cor. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, né? Sabe aquele lápis de cor maravilhoso da caixa da Faber-Castell, que tem não sei quantos mil cores? A minha criança com dislexia é assim, né? Eu tenho aquela criança com dislexia que é aquele azul mais claro, quase branco, aquele azul mais escuro, quase preto. Né? Então, elas são únicas na sua manifestação. Né? Eu acho que isso que é importante a gente passar. Né? Por isso que entender essas suas características também são importantes. Perfeito, Simone. E a gente recebe, nossos fonoaudiólogos, a gente recebe a criança e vamos imaginar o que eu, como fono, tenho que fazer quando eu desconfio de uma possível dislexia. É dizer aos pais, é encaminhar para o neuro... eu acho que, assim, a gente tem algumas questões importantes de considerar aqui. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que considerar que muito da dislexia mudou nos últimos 20 anos, né? Então, muita coisa que a gente acreditava que era o sinal da dislexia há 20 anos atrás, já hoje é um pouquinho diferente. Então, o que a gente precisa pensar? Né? Primeiro que a gente precisa entender que eu tenho uma tríade de características diagnósticas na criança com dislexia.
para poder responder você melhor, acho que é melhor começar por essa Sim. tríade. A primeira tríade é você pensar, o primeiro pé, né? A primeira ponte dessa tríade é você pensar que eu tenho a primeira manifestação da dislexia sendo a dificuldade de aprendizagem. Então, isso me mostra que eu não posso ignorar a dificuldade que a minha criança tem. Mesmo que seja aos 4 anos de idade, para ela aprender uma musiquinha, né? Para ela aprender a São sequência de sinais, números. né? São pequenos sinais. E Então, que em algumas crianças podem ser até sutis. isso, bem sutil. Então, por Perfeito, exemplo, entendi. dificuldade para aprender cor, dificuldade para aprender número, dificuldade para aprender uma sequência numa musiquinha, que tenha que ter, né, cabeça, ombro, joelho e pé, mais ou menos assim, né? Sim. Então, essas crianças eu preciso Ai, gente, a ficar. Thaís Gianecchini tá na live. Que Oi, legal. Thaís, tudo bem? Então, olha só. Desculpa. Ah, imagina. A Thaís é uma fofa, adoro ela. Beijo para Thaís e para todas vocês. Olha, Toda. na verdade, o que a gente tem é que prestar atenção nessas crianças, porque essas crianças elas já se tornam crianças de risco, né? E aí vem aquela história. Ai, mas ela demorou para falar, e aí ela demorou para falar quando falou enrolado, mas agora tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso também era uma dificuldade que a criança já tinha. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela não pode ser ignorada. Ela Sim. precisa ser observada e O monitorada. antes da alfabetização, né? Os detalhes do Isso. desenvolvimento. Os marcos, né? Marcos de desenvolvimento é uma coisa muito importante, né? Para a criança, para o diagnóstico da dislexia. A minha segunda ponte dessa tríade é o fato da característica marcante de quem é essa criança com dislexia. Quem é essa criança com dislexia? É uma criança que tem alteração na fluência de leitura. Ponto. Né? Ela vai ter leitura lentificada, ela vai ter leitura silabada, ela vai ter o começo da leitura mais problemático, mais lento. E o terceiro e último critério, o terceiro e último ponte, né, desse tripé é você considerar a falta de resposta à intervenção. Por isso que eu volto no meu primeiro pezinho desse tripé, né? De dizer assim, ó, frente a uma criança com dificuldade de aprendizagem, invista nela. Porque o fato de eu investir nela psicoeducacionalmente, ou seja, né, no ambiente educacional, fazendo com que essa dificuldade seja trabalhada entre os 5 e 8 anos de idade, vai me dar o principal critério diagnóstico da dislexia, que é a falta de resposta à intervenção. Entendi. Exatamente. Né? E aí, uma das coisas importantes é que não adianta você falar assim, eu tenho uma criança com 6 anos que tem dislexia. Não, não tem. Eu tenho uma criança com 7 anos que tem uma dislexia. Não, não tem. Ela tem um risco para dislexia. O diagnóstico só vai ser feito ao final dos 8 anos, 11 meses, 29 dias. Né? Isso é uma coisa importante. Estimulada, né? Tá Sim, após ser estimulada. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. E então eu entendi, Simone. Isso eu já faço no consultório, né? Porque eu falo em linguagem, eu adoro processamento auditivo. Isso. Mas na hora da fala e da leitura e da escrita, eu ficava com dúvida. É para uma neuropsicóloga? É um diagnóstico da fonoaudiologia? Do neuro? Para onde eu vou para eu poder ajudar essa criança? E às vezes os pais não estão preparados para isso. Não. Eu acho que na verdade tem duas coisas importantes de falar aí, né? Eu vou começar pela parte mais crítica, que eu acho que é mais fácil, para a gente começar da gente mesmo, né? Da própria fonoaudiologia. Acho que durante muito tempo, e você vê profissionais fazendo isso até hoje, com medo do diagnóstico de dislexia. Ah, não, olha, eu acho que é, mas eu não vou falar que é. Né? Ah, não, eu vou encaminhar para o neuropsicólogo para ele falar. Ou olha, eu vou encaminhar por... Gente, olha só, fonoaudiólogos aqui presentes. Vocês vão ver que eu vou direcionar minha fala, se a Larissa permitir, para várias pessoas. Né? Completamente. Então, assim, fonoaudiólogos aqui presentes. A gente tem que entender que a dislexia é um diagnóstico da fonoaudiologia. Esse diagnóstico no mundo inteiro, ele começa e termina pela fono. Eu vou ter outros profissionais onde eu vou recorrer para poder realmente dizer, olha, é um diagnóstico de exclusão,
É de origem primária? Sim, com certeza. O neuropsicólogo é nosso parceiro, como nós somos parceiros dele para o diagnóstico de TDAH. Então, assim, o neurologista é nosso parceiro, mas olha só, quem vai realmente verificar os déficits linguísticos cognitivos dessa criança, que é a marca da dislexia, é o fonoaudiólogo. Então, acho que tem que começar por aí. Porque eu até entendo a confusão do pai, né? Quando ele fala assim, ai, para onde levar? Eu até entendo, por exemplo, a confusão de alguns neuropsicólogos que falam assim para mim, né? Olha, eu não sei se essa criança tem ou não dislexia, você pode me ajudar? Eu entendo, mas eu não entendo hoje, com o número de instrumentos que nós temos para diagnóstico, o número de possibilidades que a gente tem de encontrar profissionais que atuam especificamente com isso para poder te tutoriar, te supervisionar. Eu não entendo essa dificuldade, né? E tem uma questão importante, né? Esse diagnóstico é um diagnóstico de linguagem. Então, não tem por que o fonoaudiólogo estar longe disso. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de você trabalhar com linguagem, né? Então, é uma questão importante da gente levar em consideração aí esses sinais. Mas tem uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, porque durante muito tempo a gente ficou muito presa nessa questão. Porque se a criança tiver alteração de fala, se ela tiver alteração de sons de fala, isso já é um sinal para a dislexia. Cuidado com isso, porque eu posso ter uma criança que não tenha a base fonológica alterada. Perfeito. E ela também é uma criança disléxica, só que o subtipo dela é dislexia visual. Ela não tem o componente fonológico alterado. Assim como no PAC, né? Algumas crianças eu falo, deixa eu trabalhar a decodificação auditiva primeiro, estimular essa entrada auditiva. Exatamente. Legal. Aí eu vi rapidamente que alguém disse que, na verdade, a dislexia é um transtorno neurobiológico e precisa da equipe. Sim, né? Eu não disse que não precisa da equipe. A gente precisa da equipe para dizer se realmente você está com um quadro de dislexia ou se você tem algumas outras concorrências. Mas atenção, pelo fato dele ser neurobiológico, ele compromete exatamente a questão do circuito temporoparieto-occipital, que é um circuito de sequenciamento de estímulos auditivos e visuais implicados na leitura e na escrita, né? Então, a gente precisa, enquanto fonoaudiólogo, se apropriar desse diagnóstico. Se apropriar do que é nosso sem medo, né? Porque base a gente tem. A gente via muito isso na fala e na linguagem. Vou diagnosticar transtorno de linguagem, de estudo, né? Vou colocar o que essa criança tem. É nítido a dificuldade de evolução, é nítido a dificuldade desviante que ela tem do desenvolvimento típico. E uma criança, talvez, recebendo esse diagnóstico, a conduta da escola, dos pais e dos profissionais vai ser diferente, né? Vai. E sabe que hoje eu vou falar principalmente para quem trabalha muito em equipe, né? É a questão da importância não só do diagnóstico estar sendo feito pela fono, mas o diagnóstico diferencial também. O subtipo de dislexia visual, infelizmente, ele é muito diagnosticado erroneamente como TDA. Quando, na verdade, a criança ela não tem um déficit de atenção, mas ela tem um déficit de origem visual. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atenta, né? A gente precisa estar muito afinada com, por exemplo, avaliações que não sejam só do processamento auditivo, mas da percepção visomotora, para que a gente consiga fazer um bom diagnóstico diferencial e ajudar essa família, né? Porque subtipar a dislexia é uma coisa que a gente precisa, né, Larissa? Não é só a gente fazer o diagnóstico, é dizer assim, olha, essa criança ela tem uma dislexia do subtipo visual, ou do subtipo misto, ou do subtipo auditivo, né, fonológico. Isso é muito importante. São esses três tipos que existem, Simone? Isso, porque as formas de tratamento, elas são diferentes, né? São bem diferentes. Entendi. E aquela síndrome de Irlen nem entra mais, ou o que tem de atual? Olha só. Porque eu ouço ainda algumas mães falarem, e não é uma área que eu estou estudando mais. Então, na verdade, eu vou pedir... eu vou pedir licença para você para não comentar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso não tem respaldo técnico-científico. É isso que eu queria ouvir. A comunidade acadêmica científica refuta diagnósticos que não... Prática baseada
em Perfeito. evidência científica, né? Isso. Então não dá para comentar, porque daí você não tem sustentação para orientar os pais, né? Acho que isso é. Perfeito. Por isso que eu vou pedir licença para não comentar. Não, mas só de você Pra dizer gente isso é só. Não, importante, né? Não é a a gente gente, eu não só. quero Eu saber tenho. sobre a síndrome, eu quero saber isso. É. Não tem Sim, respaldo, mas eu acho que é porque é isso que importante eu você digo aos pais, perguntar. né? É. Perfeito. Eu acho que é importante você perguntar, porque assim, né, a gente tem a obrigação de passar para os nossos pais, né, Larissa, Perfeito. aquilo que é científico, Sim. né? O que eles não vão Sim. estar arriscando, E ter confiança né? de dizer isso, né? Não tem respaldo científico, Claro, né? sim, Perfeito. com certeza, O com exame de certeza. processamento visual feito pelo optometrista também é uma avaliação que a gente pode pedir ou não? Pode, mas ela não deve ser solicitada sem uma avaliação percepto-visomotora, né? Então, porque são coisas diferentes, né? Então, assim, o optometrista, o ortoptista, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar questão de fixação, questão de campimetria, que é muito importante, porque, na verdade, quando a gente está processando a leitura, a gente usa tanto a via foveal como a parafoveal, né? Então, assim, a visão, né, mais central e mais periférica. Só que eu também preciso que seja incorporado na avaliação da fonoaudiologia uma avaliação percepto-visomotora, que cheque Perfeito. discriminação visual, constância de forma, relação de posição no espaço, figura fundo. Então, essas habilidades são habilidades muito importantes, porque Habilidades bem relacionadas com o processamento isso, auditivo, né? isso, exatamente, para a gente depois poder fazer não só uma comparação, mas verificar da onde vêm essas alterações de leitura e escrita, né? Então, é Perfeito. perfeito. Tem que solicitar, mas junto a gente tem que incorporar esse tipo de avaliação percepto-visomotora. E é a fono que faz, né? Sim, na verdade essa é uma bateria, tem várias baterias internacionais, no Brasil a gente só tem uma bateria traduzida que é o DTVP2, que na verdade a gente pode usar, mas a gente tem a classificação internacional, o fonoaudiólogo pode aplicar esse tipo de prova, tá bom? Perfeito, Simone. E sobre a avaliação fonoaudiológica? São os principais testes, porque eu sei que é como a fala e a linguagem. Às vezes eu utilizo um teste que outra fono não utiliza e às vezes é uma avaliação clínica, né? A minha Isso, avaliação de fala e linguagem, ela se norteia muito mais pelos meus achados e minhas observações clínicas. É assim também na dislexia? Na verdade, não. Apesar de saber que a maioria dos diagnósticos são feitos assim, a gente deveria utilizar provas que são baseadas em processos e provas baseadas em habilidades, né? Para que a gente possa. Isso tem até várias resoluções internacionais para isso, né? Onde a gente tem que utilizar provas que verifiquem desde os processos subjacentes da linguagem escrita, então que vai desde habilidade metafonológica, nomeação automática rápida, memória operacional fonológica, até provas que vão avaliar essa criança, desde o reconhecimento da letra até a compreensão de texto. Então, feliz ou infelizmente, né? Porque isso também é uma questão, dependendo da linha que você segue dentro da linguagem, você sabe disso, né? Que são várias linhas, né? A gente tem isso também na leitura escrita. Algumas pessoas não utilizam provas, testes, baterias. E o diagnóstico da dislexia não dá para ser feito só dando um texto para a criança ler, né? Dando um texto para a criança ler ou dando um texto para ela escrever, né? Até porque a gente precisa desses critérios de normas, critérios de desenvolvimento. Então, como fluência, número de palavras lidas corretas por minuto, incorretas por minuto, se a criança faz compreensão de texto narrativo expositivo, se essa criança lê mais pseudopalavras do que palavras. Então, eu preciso dessas métricas, né? E lembrando, gente, que olha só, eu acho que é uma coisa importante de dizer que é assim, é claro que teste, bateria, prova, eu costumo brincar, né? E eu vou brincar e depois eu vou explicar a brincadeira. Que teste, bateria, prova, protocolo são para pessoas inteligentes utilizarem. Por quê? Porque a gente sabe que uma prova não vai avaliar a linguagem escrita.
que uma prova não vai avaliar a aprendizagem, mas eu preciso avaliar as habilidades implícitas nesse processo de linguagem escrita, né? Ou nesse processo de aprendizagem. Então, os protocolos, testes, baterias, eles servem para isso, né? Perfeito. Então, acho que é muito importante o fonoaudiólogo ele estar se instrumentalizando, instrumentalizado para poder né, fazer realmente o diagnóstico. Exatamente. Investindo em testes. Hoje mesmo a Carla me mandou a foto de um protocolo que ela comprou, quase R$800. Eu falei, isso aí, investe, tem que investir. Bateria Neuropsilin. O Neuropsilin, exatamente. Ela fez um curso. Então, o Neuropsilin, isso é uma coisa bem legal, já que você citou o Neuropsilin. Na verdade, quando a gente começa o processo de avaliação, a gente sempre, de leitura escrita, a gente sempre começa por um rastreio. Né? E aí a gente tem 3 rastreios hoje, 4, desculpa. A gente tem 4 rastreios hoje muito legais, né? De utilizar e que depois vão te direcionar para quais provas específicas você vai utilizar com essa criança, né? Então, aí o raciocínio clínico, ele parte desses procedimentos de rastreio, né? Então, o Neuropsilin é uma boa bateria para iniciar. Sim, o Neuropsilin, o TDE2, o protocolo cognitivo-linguístico, o IPPL, ou cognitivo-linguístico para as fases iniciais de alfabetização. Então, a gente tem 5, esqueci de contar um, né? A gente tem 5 protocolos de rastreio, né? Que eu acho que são interessantes. Simone, quanto tempo você demora para avaliar uma criança? Na verdade, para fazer um bom diagnóstico diferencial é entre 5 e 6 sessões. O que vai bater mais ou menos com o que é o número de avaliações neuropsicológicas, né? Então, como a gente trabalha junto, né, em equipe, a gente leva basicamente o mesmo tempo, mas é o que dá isso, né? Entre 5 e 6 sessões. Sim. E é recomendado ter avaliação neuropsicológica ou não? Sim, é recomendado. É recomendado principalmente quando você quer subtipar a dislexia. Porque, por exemplo, a gente tem provas, na bateria da fonoaudiologia, a gente não tem provas, por exemplo, de memória operacional, memória viso-espacial, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando você está subtipando a dislexia, as informações que são dadas pelo teste neuropsicológico também é interessante. Perfeito. Né? Acho que isso é muito bom. É uma parceria neuropsicologia-fonoaudiologia muito interessante. Sim. A criança pode ter uma alteração no processamento da informação ou não? Sim, ela vai ter exatamente isso, né? Porque quando a gente fala assim, essa criança com dislexia vai ter um problema no processamento auditivo ou no processamento visual. Não, gente, ela vai ter no processamento da informação. Né? E quando eu falo isso, eu falo desde a chegada dessa informação no meu córtex frontal até a saída de novo pelo córtex frontal, né? Então, essa circuitaria toda, ela vai ser acionada. E é uma circuitaria muito complexa, né? Onde você vai pegar todas as áreas do sistema nervoso central para processar uma informação. Como você tem, na verdade, na dislexia, um problema que é de origem temporoparieto occipital, olha só, né? Olha a sobrecarga que esse meu frontal vai ter para funcionar, sem contar que a memória operacional dessa criança que fica no córtex pré-frontal vai ser dada, né? Então, perfeito. Por isso que a gente diz que é uma alteração de processamento da informação. Sim. E disgrafia vai ter também? Pode ter associado? Ou está um pouco mais relacionado com o subtipo visual? Ou não? Na verdade, a disgrafia, ela é um quadro que eu achei bem interessante o que aconteceu no DSM-5 quando ele foi publicado, porque vocês viram que ele saiu, né, de dentro dos transtornos específicos de aprendizagem e ele foi para dentro do TDC. Eu achei ótimo, porque agora a gente vai aprender finalmente uma coisa que eu venho dizendo há uns 10 anos já. Olha só, viu que a criança tem letra feia, viu que a criança é lenta para escrever, tem que fazer uma avaliação motora fina e global e uma avaliação percepto-visomotora. A disgrafia foi o que me tirou do país para eu fazer o meu segundo pós-doutorado, Larissa. Na verdade, eu falei que eu não ia fazer nem o primeiro, fiz o segundo. Olha, mas a fonoaudiologia agradece. O meu segundo pós-doutorado foi em transtorno motor.
né? Justamente para entender melhor a disgrafia. Porque a disgrafia, ela é um diagnóstico de manifestação que vai estar no TDAH, no TDC, na dislexia, nos transtornos de aprendizagem mais global e na dificuldade de aprendizagem. Só que quando ela se manifesta, dependendo de qual quadro ela vai estar vinculada, a circuitaria neurológica é diferente, né? E a manifestação dela é diferente também. Então, toda vez que eu tenho uma criança com uma letra feia, que tem uma legibilidade, né, alterada, uma velocidade alterada, eu tenho que investigar a presença da disgrafia. Mas, geralmente, é um diagnóstico de manifestação da dislexia. Perfeito, Simone. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Tem alguém perguntando da desortografia. Olha só, é o mesmo raciocínio, né? A desortografia também é um diagnóstico de manifestação como a descalculia, né? Então, você tem a disgrafia, descalculia e desortografia como diagnóstico de manifestação, né, da dislexia. Começar o rastreio de investigação de uma possível dislexia assim que essa criança já mostrar dificuldade de alfabetização, né, Simone? Isso, exatamente. E colocar que essa criança está em risco ou é sugestiva em ter dislexia e precisa ser estimulada. Isso, então se essa criança chega para você com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, enfim, com qualquer idade antes de 8 anos, 11 meses e 29 dias, né? É importante que você levante e coloque no seu relatório: a criança é de risco para o diagnóstico da dislexia, solicitamos ou a mãe foi orientada a fazer terapia diagnóstica. A terapia diagnóstica é a terapia que você vai fazer até 8 anos, 11 meses, 29 dias. Simone, perfeito. É o que a gente chama de terapia diagnóstica, né? Simone, existe graus de severidade na dislexia? Não, isso é um problema sério, na verdade, né? Eu tenho subtipos... Eu tô fazendo pergunta de aluna de primeira série. Mas eu acho ótimo isso, porque as pessoas até hoje falam isso, né? Então, assim, eu acho muito complicado falar em grau, porque... Vou até dar um exemplo, né? Então, olha só. Eu tenho subtipos de dislexia, né? Então, eu tenho auditiva, fonológica, visual ou diseidética e mista, tá? Agora, como é que eu vou graduar isso? Eu não tenho como graduar, né? Eu não tenho, por exemplo, uma avaliação, porque grau de severidade é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu gosto muito de fazer análise de grau de severidade dos transtornos do som da fala, que antes era o transtorno fonológico, não é? Então, assim, é muito bom, né? E eu confesso para você que eu aplico o PCC e o PCCR, mas no caso, para mim vai ser o PCC, na escrita de uma criança, que eu vejo que tem alteração fonológica na escrita. Porque eu quero saber se o grau de gravidade, de severidade, é o mesmo da fala. Mas olha só, eu tenho um setting controlado. Como é que você controla na dislexia um setting para aprendizagem? Perfeito. Então, fica uma questão... E assim, eu acho que justificando isso, né? Como é que você controla um setting de aprendizagem onde a criança está exposta e depende da escola? E depende do meio social do pai. Exatamente. Perfeito. Né? Então, como é que eu controlo isso? Qual que é o nivelador que eu vou usar para graus? Agora, o que se fala muito fora do Brasil é você fazer a métrica da severidade pela CIF, mas aí eu estou falando de grau de funcionalidade, né? Então, estou falando do impacto na vida dessa criança, ou no impacto da vida desse adolescente e adulto, né? Mas perfeito. Não existe na literatura nada com relação a graus de dislexia, tá bom? Simone, então se eu vejo assim, transtorno específico de leitura e escrita, é dislexia? Só que, claro, não foi visto o subtipo, não foi feito mais claramente esse diagnóstico. Mas a gente está pedindo... a gente está pedindo, Larissa, para só usar transtorno específico de leitura. Por quê? Né? Então, eu vou explicar. É por conta da função neurológica, né? Então, eu tenho 2 funções no meu sistema nervoso central, que a gente chama de função gnósica interpretativa e função práxica produtiva. A função gnósica interpretativa é quando eu recebo a informação, atribuo o significado ou resgato o significado dessa informação. E a prática produtiva é quando eu produzo
né, essa Saída. informação, trago essa informação para o meio, ok? Uhum. Então, olha só, de um modo geral, o que que vai acontecer? A escrita é uma função práxica produtiva que depende de uma função gnósica interpretativa que é feita pela leitura. Então por isso Então, que não precisa mais colocar leitura e escrita. Ai, agora eu entendi não. tudo. Quando você fala leitura, você subentende. Então, se a leitura, que é uma habilidade de processamento, né, com certeza a prática produtiva, que é a escrita, vai estar alterada. Né? Perfeito, Simone. TDAH e dislexia. Alguém pergunta. Pode falar. Deixa eu só. Posso só fechar uma coisa? É que o meu rastreio visual, Larissa, é muito rápido, desculpa. Fica Meu rastreio visual é rápido. Simone. Você é Alguém perguntou assim, ó, infelizmente. Imagina, acha. Alguém perguntou, mas infelizmente está tendo um curso que está falando de graus. Então depende. Será que essa pessoa não está falando baseado na CIF? Então tem que perguntar. Se for baseado na CIF, daí é outra coisa. Daí é o que o DCM-5 traz, né? Que é o impacto da dislexia na vida do indivíduo. Aí, tudo bem, porque a gente está falando de CIF, está falando de funcionalidade, né? O que não tem é só de falar assim, ele tem um grau moderado na leitura, um grau severo na escrita. Isso Perfeito. não tem. Quando eu falo de graus, então tem que ver o contexto desse grau, tá bom? Porque se tiver baseado na CIF, é o impacto na vida do indivíduo. Perfeito. Okay? Mas é bom saber essa diferença também, é fundamental. Claro, porque, por exemplo, no processamento auditivo, a gente não coloca mais grau. Só que eu consigo saber o impacto que está tendo na vida do paciente, os transtornos que ele está tendo globalmente, né? E pensar num prognóstico. Então, saber essa diferença é bem importante. Mas ter cautela também para colocar em um relatório, né, Simone? Muita cautela. Sim. Porque daí, gente, isso bate na escola. Limitando o indivíduo, você está limitando. Nossa, imagina como isso bate na escola, né? Isso bate na escola como uma limitação. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Pra gente pensar. TDAH e Você estava falando. TDAH e dislexia. São transtornos diferentes. E a criança pode Mas eles podem ser co-ocorrentes. Sim, eles podem ser concorrentes, né? Então, na verdade, por que isso acontece? Porque a circuitaria neurológica no TDAH é uma circuitaria frontal alterada. E no meu córtex frontal, ele não é só um córtex atentivo. Ele é um córtex motor, o que me dá as características do TDAH, mas ele é um córtex também onde acontece o processamento da memória operacional fonológica, que vai estar muito prejudicada na dislexia. Então, a concorrência, ou seja, né, os dois diagnósticos acontecendo ao mesmo tempo, pode ser sim, pode acontecer sim. O que não é, assim, o que na verdade a gente tem que tomar cuidado é que nem toda criança com dislexia é TDAH e nem toda criança com TDAH é dislexia. Por isso que daí a neuropsicologia vai nos ajudar muito para fechar, por exemplo, que tipo de atenção eu tenho alterada. Numa criança com TDAH, eu tenho atenção seletiva, sustentada, alternada, alterada. Na criança com dislexia, a atenção sustentada é a que vai estar alterada. Então, eu preciso desse diferencial até para falar, não, olha, aqui tem tudo, e ele, além do problema de atenção, ele também tem um problema específico para aprender a ler e escrever, né? E a terapia, Simone, uma vez por semana, ou você recomenda mais vezes? Só com fono, ou com outros profissionais? Olha só, terapia para mim é uma coisa bem... terapia para mim é uma coisa muito complexa, né? Por quê? Porque assim, uma coisa é a gente pensar no ideal e a outra coisa é a gente pensar no real, né? Por isso que eu gosto muito de programas fechados para trabalhar com essas crianças. Porque o ideal, se eu tivesse, né, por exemplo, em outros países, como é que eu iria tratar a minha dislexia? 4 vezes por semana com um dia de folga só, né? Ele é ter a sexta ou a segunda-feira de folga e todos os outros dias iam ser terapia. O problema é que nós estamos no Brasil, né, gente? O problema é que eu estou em serviço público. Então, para mim já é um ganho conseguir que a minha criança vá 2 vezes por semana, né? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com programas de remediação que são fechados, porque assim eu garanto maximizar a habilidade alterada dessa criança num curto espaço de tempo, dando chance para ela responder melhor
na sala de aula. E é muito engraçado que as pessoas falam, a Simone é fono de programa. Sou mesmo, porque eu atendo uma clientela que é de nível socioeconômico baixo, a maior parte delas, né? Como a gente é centro de referência, vem gente de toda parte do país. Mas olha só, eu preciso de programas que realmente mostrem eficácia. Mostrem eficácia na escola. Eu não tenho tempo para ficar experimentando estratégia com essa criança. Eu tenho que potencializar as habilidades dela. Né? Perfeito. E Simone, a criança com dislexia, ela não pode ter QI rebaixado, o índice de inteligência? Não necessariamente, amiga. Olha só, vamos entrar nessa conversa. Vamos entrar nisso, olha só. Na verdade, o que eu preciso, né? Eu preciso, frente a uma criança com um rebaixamento intelectual, com um atraso cognitivo, eu preciso que essa criança seja submetida a uma boa avaliação de leitura, principalmente de nível de leitura. Porque quando eu tenho uma dislexia secundária a um quadro de atraso cognitivo, quando essa criança tem um atraso cognitivo leve ou limítrofe, mas que ela tem o estágio de leitura alfabético desenvolvido ou em desenvolvimento com alteração. Então, é quando aparecem as substituições surdas-sonoras, é quando aparecem as dificuldades percepto-visomotoras, a lentidão na leitura. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com uma deficiência, um atraso cognitivo leve ou limítrofe, moderado, e que ela está no estágio logográfico, não. Ela não pode ser uma criança com dislexia. Ela precisa cumprir o critério diagnóstico da dislexia. Lembrem-se sempre, para ter 2 diagnósticos juntos, eu preciso cumprir a característica dos 2 diagnósticos. Então, Perfeito. Posso ter uma criança com atraso cognitivo leve e limítrofe com uma dislexia. Mas aí o que ela é? Ela é uma criança com atraso cognitivo. Qual que é a manifestação? Dislexia. Perfeito. Perfeito. Que aula! Obrigada. Simone, a gente já está 45 minutos juntos. Vamos aproveitar esse tempinho para falar dos seus cursos, onde você está. Tem pessoas perguntando onde você atende. Na verdade, eu sou da Universidade Estadual Paulista, né? Eu sou professora do curso de fonoaudiologia e dos programas de pós-graduação em educação e fonoaudiologia. É lá em Marília que tem o LIDA, que é o Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem, que é onde a gente desenvolve, adapta, onde a gente adapta, desenvolve, elabora não só avaliação, como procedimentos de intervenção também, tanto para criança de risco, como para crianças que têm aí já o diagnóstico de dislexia. Então, a minha área é pesquisa, os meus atendimentos eles são gratuitos, porque eles são via Unesp, né? Mas tem o Instagram do Infolida, tem o meu Facebook da Simone Capellini, que vocês podem sempre entrar e verificar quais são os novos lançamentos de livro, dos procedimentos de avaliação ou de intervenção. Esse ano vai estar cheinho de novidade, vai ter muito e-book gratuito, legal, vai ter muita coisa da Fono Educacional também, gratuita. E você então, acho que vale a pena. Curso online, Simone? Então, na verdade, começa na terça-feira, que são 3 encontros, que é na Fonotrade lá do Cefac do Rio, mas que eu vou falar de fonoaudiologia educacional. Vai ter o TEAR online no Rio de Janeiro, vai ter o TEAR online em Marília também, vai também ter o curso de RTI em Marília, e a gente vai estar colocando tudo lá no Facebook e no Instagram para vocês acompanharem aí. Eu marquei, gente, lá no post tem o Insta da Simone. Eu só vou colocar um pouquinho, porque perguntam muito sobre o processamento auditivo e a dislexia. Sim. Pode falar, Simone. Que quer falar? Eu acho que tem que fazer, eu acho que tudo que é avaliação complementar tem que ser feita. Eu sou a favor da terapia de processamento. Olha, gente, eu já publiquei várias coisas com processamento auditivo, trabalho com uma amiga muito querida em Portugal. Agora, o que os com processamento precisam auditivo. entender, né, Simone, é que não vai ser a receita de bolo. A criança com dislexia não vai ser aquele mesmo achado. Vamos lembrar do lápis de cor que você disse, né? Sim, então, assim, eu já recebi crianças que o exame estava totalmente alterado. Eu tenho que pensar, por onde eu vou começar?
A queixa principal é leitura escrita. Foi por isso que os pais começaram a procurar ajuda. Só que quando eu vejo o exame de processamento, a linguagem dessa criança, tá defasado. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar a estimular entrada auditiva, figura fundo, se tiver alterado, resolução temporal, e vou vendo a evolução dessa criança. Depois que eu melhorei essa entrada, ou se os pais podem fazer juntos, a gente vai fazendo a terapia específica de leitura escrita, né? E aí eu vou vendo a evolução. Então, eu já tive crianças que melhoraram muito no processamento auditivo, mas continuam melhorando mais devagar no processo da leitura e da escrita. Aí que porque a gente gente precisa tá indo um degrau de pensar. cada vez. E porque a gente precisa pensar que assim, ó, toda alteração de linguagem e aprendizagem, ela é ação que vai envolver múltiplos processamentos. É que nós temos uma tecnologia muito boa de trabalho com o processo. Eu também preciso entender que na minha terapia eu preciso fazer a estimulação do processamento visual e principalmente do processamento sequencial, que é muito utilizado na terapia de processamento auditivo e visual também. Então, olha só, é um casamento, né? Só que eu tenho que estar de olho nisso que você falou, que é a linguagem, a aprendizagem da criança, né? Então, a gente tem que ver a criança como um todo. O que me assusta um pouco, eu acho que o que deve assustar também a Larissa, assim, é quando as pessoas veem a criança como uma orelha, né? Ela não é uma orelha. Como um exame, né? De PAC. Até porque... De PAC, isso, né? Isso. E pensar assim, eu estou chamando a atenção de vocês, porque na verdade o processamento auditivo ele vai ser importante para nós, porque ele é uma das entradas da leitura e da escrita, mas não é a principal. A principal é a visão. A audição vai dar o suporte. Agora, se eu tiver um suporte ruim, gente, a coisa não vai acontecer. Né? Então a gente precisa tomar um cuidado, né? Para que essas coisas se relacionem na nossa cabecinha, né? Na cabecinha entender das funcionamento também, cerebral, né? Entender como que a criança aprende, desde o momento que recebe as informações visuais, auditivas, tato-sinestésicas, porque a gente começa a entender a criança, né? Que legal. Sim, bom, exatamente. Eu só tenho a agradecer, tá, Simone? Eu deixei, gente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu vou salvar. Imagina, eu que agradeço. Vários nomezinhos aqui, ó, conhecidos. Queria mandar beijo para todo mundo. Eu amo vocês, estou com muita saudade. Queria agradecer a Larissa por essa oportunidade de estar com vocês. Agora eu conheço a Larissa, já sou amiga da Larissa, então tá tudo certo, né? E eu vou, com certeza, passar para Carla fazer todos os seus cursos. Já tinha falado para ela, né? Olha, a gente precisa de um curso online da Simone para a gente aprender a fazer essas coisas. E aí agora a gente está sabendo. Ficar de olho lá. Manda a Carla para lá que tá tudo certo. Vai ser o jeito. Muito obrigada, tá? A live, gente, eu salvo, mas houve uma atualização no Instagram que as lives não ficam mais 24 horas salvas. Então, eu já vou baixar, salvar, e se tudo der certo, eu vou colocar no YouTube. Você permite, Simone? Claro! Nossa, depois manda qual que é o endereço do YouTube que eu vou lá ver também. Tá bom. Então, um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Meninas, ó, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tô com saudade de vocês. A gente vai se ver mais para semana aí, né? E Larissa, muito obrigada. Agradeço, adorei Simone, te conhecer e estar com você, viu? Manda um beijo pra Jana amanhã. Pode deixar que eu mando. Beijos, Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.